Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar uma aula hoje, fazendo alguns exemplos utilizando o diagrama de Linus Pauling, que é um conteúdo que nós já começamos na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade fazendo alguns exemplos que vai ajudar na tarefa, ok? Então, olha só, em todos os exemplos nós vamos utilizar o diagrama de Linus Pauling, que eu ensinei vocês a fazerem na aula anterior. Eu vou deixar aí no card o link da aula anterior, para quem quiser acessar e assistir antes de dar continuidade nessa. Mas eu já ensinei como é que faz esse diagrama e nós vamos usar ele em todos os exemplos, ok? Olha lá, exemplo 1. Um átomo que possui configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, apresenta na camada mais externa 2 elétrons, 3 elétrons, 5 elétrons, 12 ou 15 elétrons. Então, nós vamos analisar apenas a camada mais externa desse átomo, ok? Eu vou pedir uma licencinha para vocês que eu vou mudar a câmera aqui, ó, para a parte do papel, para que a gente consiga aí exemplificar essa distribuição eletrônica. Então, vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ele está perguntando quantos elétrons tem na camada mais externa. Então, vamos dividir isso aqui por camada, olha lá. Camada 1, camada 2 e então eu tenho a camada 3. A camada mais externa é exatamente essa última camada aqui. E quantos elétrons tem nela? Olha só, nós temos 2 mais 3, então nós temos um total de 5 elétrons nessa camada. Voltando lá para o exercício, vocês vão ver ali, ó, que vai ser a letra C, 5 elétrons, ok? Exemplo 2. Sabendo que o número atômico do ferro é 26, na configuração eletrônica do ferro 3+, o último subnível ocupado e o número de elétrons do mesmo é, respectivamente, tem as opções. Mas vamos para o papel para a gente dar uma olhadinha nisso. Olha só. No exercício número 2, minha caneta saiu voando. Bora pegar outra aqui. Também vou pegar uma azul. Vamos lá. No exercício número 2, ele está falando do ferro que contém número atômico 26. Mas ele não quer que a gente faça a distribuição atômica do ferro 26, ele quer do ferro 3+. O que isso significa? O que significa ter esse sinalzinho, esse 3+ aqui? Significa que esse elemento é um cátion e que esse cátion perdeu 3 elétrons. Nessa condição, nós não vamos distribuir 26 elétrons, nós vamos distribuir 23 elétrons. Por que eu vou fazer isso? Porque era para ser 26, mas ele perdeu 3. Então, eu vou distribuir apenas 23. E eu vou utilizar o diagrama de Linus Pauling, tá? Fazendo lá o diagrama de Linus Pauling. Aquele lá, ó. Utilizando aquela configuração eletrônica, seguindo a seta, nós vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e olha só que aqui nós já temos 20, tá? Depois do 4s2, o próximo subnível que vem é o 3D. Só que seria 3D10. Eu não preciso de 10, eu preciso de 3D3. Por quê? Porque tem que totalizar 23 elétrons. E olha só, até aqui, 10 elétrons. Até aqui, 20. E contando aqui, 3 elétrons, 23 elétrons. Vamos ver qual é a alternativa que vai dar certo aí para nós. Olha lá.
a gente vai ter ali 3D com 6 elétrons? Não. 3D com 5 elétrons? Também não. 3D com 3 elétrons? Exatamente isso. Por quê? 3D, 3, ok? Então, para esse exemplo 2, a alternativa correta vai ser a letra C, 3D com 3 elétrons. Vamos fazer o exemplo 3. O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio, que tem número atômico 38, em ordem crescente de energia. Então, a gente vai ter que dar uma analisada qual dessas alternativas está correta. Vamos ver a letra A, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4p6, 4s2. Aí já tem uma inversão no diagrama de Linus Pauling. Essa letra A tá errada, ó. Vou voltar lá em cima. Tá vendo? Depois do 3p6 vem o 4s2. E depois do 4s2, se a gente retornar lá em cima no diagrama, vai ter o 3d10. Então, essa letra A já tá errada para nós. Vamos para a letra B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d10, até que tá ok, 5s2. Pessoal, até o 3d10 são 30 elétrons, sempre, tá? Se a gente contar direitinho, ó, vai dar 2, 4 com 6 é 10, 12, 18, 20, 26, 36, 38. Tá errado a letra B. Por que que essa letra B tá errado? Tá invertido aí esse 3D10, ele teria que vir logo depois do 4S2. E tá ao contrário, tá vindo o 4P6, então não tá correto. Vamos dar uma olhada na letra C. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, teria que vir o 4S2, então tá errado a letra C. Vamos ver a letra D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Essa é a alternativa correta. É a alternativa em que está na mesma ordem lá do diagrama de Linus Pauling. Observem, ó. A partir do 4S2 tem que vir o 3D10, 4P6 e o 5S2. Aí vai dar certinho. Então, aqui, ó, para o estrôncio, a distribuição correta está na letra D. É a sequência correta. Para vocês fazerem esse exercício, é bom seguir o diagrama de Linus Pauling. É bom, não é obrigatório que sigam o diagrama. Vamos fazer o exemplo 4. Sabendo que o subnível mais energético de um átomo é o 4s1, qual é o número total de elétrons desse átomo? Olha só, a gente vai ter que utilizar o diagrama e parar no 4s1. Então, fazendo a mesma sequência, eu vou fazer aqui, ó, no papel, e a gente vai fazer até o 4s1. Seguindo a ordem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pronto, parei. Agora, vamos descobrir que átomo é esse? 10 com 8, 18, com mais 1, esse número atômico será 19, ou seja, este átomo contém 19 elétrons, tá? Então, lá naquele exercício do exemplo 4, qual é o número total de elétrons deste átomo? Fizemos a distribuição eletrônica e nós vimos que o número total de elétrons é 19. Último exemplo. Faça a distribuição eletrônica para o íon cálcio 2+. Vamos para o papel. Vou fazer ele aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Cálcio 2+. O que eu preciso saber? Eu preciso ir lá na tabela periódica e olhar o número atômico do cálcio. Se vocês forem consultar a tabela periódica, o número atômico do cálcio é 20. Isso quer dizer que o cálcio
puro, cálcio sem ser íon, tem 20 elétrons. Acontece que isso aqui é um íon, cálcio 2+, isso significa que este elemento perde 2 elétrons. Então, em vez de 20, nós vamos distribuir 18. Eu distribuiria 20 se não fosse íon. Como é íon e como perdeu 2 elétrons, eu vou distribuir apenas 18. Que sequência tem que seguir? A do diagrama de Linus Pauling. Vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dá uma conferida, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Termina por aqui a distribuição eletrônica para o cálcio 2+.